Galera, hoje a treta é suprema. E eu não tenho certeza se todo mundo entendeu o que aconteceu. Então, já dá um like no início do vídeo para o YouTube ajudar a distribuir para mais pessoas e furar a nossa bolha. Assim, quem sabe conseguimos fazer mais gente ficar pé da vida. Igual a gente. Combinado? Então, era uma vez um Congresso brasileiro que aprovou uma lei. E o que é um Congresso brasileiro? Um local de se fazer leis. Logo, estava tudo certo, né? Não, não estava. Com a intenção de rever os abusos cometidos nas aplicações das penas, o que ao longo dos discursos políticos e até mesmo na sabatina do Messias ficou claro que estavam presentes, a conclusão foi que a aplicação da lei não era mais justiça, era meio de vingança política. E isso foi quase um consenso. Lula, o cara que governa para 80% de endividados, vetou a lei. E aí, em sua legítima atribuição, o Congresso brasileiro, eleito pelo povo, derrubou o veto e assim a dosimetria estava aprovada. Então, a Débora do Batom foi lá pedir a aplicação da dosimetria e Alexandre disse que não, obrigado, a lei ainda não foi promulgada. Tente novamente mais tarde. Na sequência disso, já que o Lula estava, sei lá, não estava afim, a Alcolumbre promulga a lei. E uma vez promulgada, a lei estava em vigor, estava valendo e ponto final. Havia assim se encerrado a desculpa do Alexandre, né? Errado de novo. Logo quando o veto à dosimetria foi derrubado no Congresso, a Associação Brasileira de Imprensa e os partidos Rede e PSOL entraram com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o STF verificasse se a dosimetria era constitucional, porque para o puxadinho do PT e para uma parte da imprensa, não parecia ser. São duas ações de inconstitucionalidade e adivinha quem foi sorteado como relator da ação no STF? Eu vou me aprofundar nisso aqui. Deixa eu só seguir a linha cronológica das alexandrices do Alexandre. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Alexandre se declarou juiz de execuções de todos os casos dos condenados do 8 de janeiro, salvo pouquíssimas exceções. Logo, ele é o responsável por todo o processo de todas essas pessoas. E se alguém quiser a aplicação da lei que está em vigor, tinha que pedir para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Uma mulher presa pelo 8 de janeiro, através de seus advogados, entrou com um pedido de aplicação da dosimetria. E aí veio a anomalia jurídica da vez, que em breve deve se tornar jurisprudência e ser usada pelo próprio Alexandre, porque é assim que ele faz. Ele determina uma coisa e depois cita a sua própria decisão como jurisprudência para poder validar a si mesmo. Que impressionante! Mas tá, após receber o pedido, o Alexandre suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma. A justificativa da vez dele foi segurança jurídica. Logo ele. Mas beleza, essa foi a história. Agora eu vou explicar o que foi que rolou, o porquê não poderia ter rolado e o que eu acho que pode ter motivado Alexandre a alexandrar, sabe? O imperador usou o caso de uma pessoa específica para dizer que não iria aplicar a lei ainda, porque o STF pode torná-la inconstitucional. Na prática, o que o Alexandre fez foi dizer que a lei que acabou de entrar em vigência não pode ser aplicada porque vai saber como a Suprema Corte vai decidir esse caso aí, sabe? E como não tem julgamento, vou pressupor que ela pode ser inconstitucional e esteja tudo congelado. Só que, meu amigo, ele não pode pressupor que uma lei que acabou de sair do Congresso seja inconstitucional, porque existe uma comissão dentro do Congresso brasileiro que se chama CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E essa lei passou por duas comissões como essa que verificam a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei, na Câmara e no Senado. Logo, de novo, você não pode pressupor que ela seja inconstitucional porque um partido político de oposição e uma associação de mídia com viés ideológico claro pediu. Na verdade, é exatamente o oposto, porque, dada a fé pública que o Congresso brasileiro possui, o certo é pressupor que a lei é constitucional.
E, galera, é tão grave dizer que a lei aprovada no Congresso é imprestável que ela é submetida ao plenário do Supremo. Todos os ministros têm que botar a cara no sol e na TV ao explicar para as pessoas o porquê estão impedindo que a vontade popular se concretize. E boa sorte. Mas Alexandre é um cara diferenciado, né? Porque ele foi lá e fez por conta própria. Só que é mais grave que isso, porque ele até poderia ter feito desde que dentro de uma daquelas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas não foi lá que ele decidiu. Ele deu essa decisão monocrática suspendendo uma lei num caso concreto, num pedido aí de uma advogada. As ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, estão lá, quietinhas. E só o imperador sabe quando serão movimentadas. E não, ele não poderia fazer isso, se bem que o que ele não pode fazer, né, galera? E eu não sei se você conseguiu entender até agora tudo o que aconteceu, mas eu vou entrar no meu achismo. E eu acho que, se tinha ficado alguma dúvida, ela vai sumir agora. Porque raios Alexandre teria feito isso? As vozes da minha cabeça responderam. Como juiz de execução, numa decisão monocrática, ele pode fazer o que vem fazendo. Ele barrou a aplicação da lei nesses casos e todos os outros que entrarem após isso, ele vai usar a sua própria decisão para barrar também. Tipo, eu fiz com seu coleguinha e, para ser justo, eu vou fazer com você. E ele não fez isso dentro da ADI porque, se ele dá uma liminar suspendendo a aplicação da lei que estava vigente, que está válida, a sua decisão teria que ser submetida ao plenário e o mérito da ADI seria discutido, o que aparentemente ele não quer. Deixa eu ser mais clara. Ao barrar a dosimetria num caso concreto e não mexer na ADI, ele se torna o senhor do tempo. Ninguém terá o benefício da aplicação da lei enquanto a ADI não for julgada. E ele é o relator da ADI. E a ADI só vai andar quando ele quiser. Na prática, ele suspendeu a lei e tem o tempo que ele quiser para julgar se ela é constitucional ou não. Numa canetada, Alexandre anulou a decisão do Congresso e só vai tocar a ADI quando ele estiver afim. E quando vocês acham que ele vai estar afim, hein? O que tem que ficar claro é que a distribuição da ADI não tem efeito prático nenhum. O mero fato de se ter estipulado um relator não pode gerar uma presunção de inconstitucionalidade. Isso é contra a lei processual. É uma subversão à aplicação da lei que só poderia ser suspensa dentro da ADI que o Alexandre não quer movimentar. Voltando para o efeito prático da decisão do Alexandre, ele está decidindo a ADI dentro de um caso isolado, julgando antecipadamente, alegando uma possível insegurança jurídica que não vale mais do que a aplicação de uma lei. E, de novo, Alexandre e insegurança jurídica, sabe? Casa. Assim, para mim, ficou claro que dessa forma todos estão nas mãos do Alexandre até o dia que ele acordar de bom humor e decidir ser um cara legal. E o que eu vejo nisso tudo foi como o Alexandre pegou o Congresso inteiro e mandou um senta lá, Cláudia. Porque a pergunta que agora nós devemos fazer é: se toda lei aprovada pelo Congresso puder ser congelada monocraticamente antes do plenário decidir, então, quando exatamente uma lei começa a valer de verdade no Brasil? Vocês estão entendendo onde nós estamos chegando? É impossível chamar isso aqui de democracia. E pá, lembrei daquela matéria lá da Venezuela, né? Supremo da Venezuela toma funções do parlamento. Meses de trabalho, do nosso dinheiro bancando um espetáculo, para no final das contas a decisão ir parar na mão de um cara que nunca recebeu um único voto. E ainda tem aquele detalhe, né? Eu lamento que, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes, eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, né, o relator, lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força, que dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara de Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes, e agora, muito estranhamente,
ele vai dar essa canetada, não sei detalhes, estou sabendo agora, mas qual foi o fundamento, não sei. Mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia, e uma canetada monocrática, mais uma vez, o ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. Então o Alexandre construiu esse texto só para poder derrubá-lo depois? Aliás, vem cá! Desde quando o ministro do STF faz textos de lei que ele aceita que o Congresso vote? A separação dos poderes saiu de moda? Pergunto novamente, o Congresso brasileiro está fechado? E aí entra a parte que eu queria comentar sobre a relatoria ter sido distribuída pro Alexandre. Que isso já tá meio ridículo, né, gente? Alexandre foi o relator que pediu as condenações de todo mundo do 8 de janeiro. E agora ele é o relator da causa que pode soltar os presos do 8 de janeiro? É tipo você recorrer da sua prova da escola e a revisão cair na mão da mesma professora que te deu 0, só porque as suas respostas não estavam ideologicamente alinhadas às dela. Quais as chances? Temos que contar que agora Deus tocou o coração do cara e ele possa enfim enxergar que não se pode condenar a 14 anos de prisão um cara que fez uma doação de R$500? Mas mais do que apenas os meus próprios questionamentos, isso cria na sociedade um debate gigantesco que, enfim, até a imprensa parece estar cobrando. A imparcialidade, a concentração de poder, a neutralidade institucional. Porque, de novo, tá tudo muito na cara. Ah, Bárbara, mas então não tem o que fazer? Bom, tem. Tem que tirar da mão do Alexandre o direito de analisar o caso. E o caminho para isso é a revisão criminal. Na revisão criminal, o relator não pode ser alguém da primeira turma ao qual o Alexandre pertence. Tem que ser alguém da segunda turma. Mas se cair com o Toffoli, com o Gilmar, esquece. Segundo a mídia, estão no mesmo grupo. Mas eu realmente quero muito saber como votarão Fux, Mendonça e Cássio Conká. A revisão criminal é votada em plenário. E no momento de Vorcaro não estava vendo o que estava vindo, muita coisa pode acontecer por lá. E fica por aí que eu já vou falar de menino Vorcaro que achou que só a mãe dele tinha feito filho esperto. A revisão é apresentada pelo presidente Bolsonaro e, assim, eu não vou detalhar muito sobre isso, porque eu vou trazer um vídeo inteiro para falar dela, porque realmente merece, já que é a que estranha ser lei e não acredita que aconteceram em nome da democracia. Eu vou ver se eu já trago no próximo vídeo, então verifica a sua inscrição para você não perder essa. Tá, voltando. A revisão do presidente ainda não tem relator. E um fato curioso, ele não invocou a dosimetria. Partiu direto pro sério que eu vou esfregar isso tudo na cara de vocês e vocês não vão anular essa aberração? Juro que é quase mais ou menos isso. A expectativa é que o relator seja anunciado essa semana, então os próximos dias serão, no mínimo, interessantes. Mas essa solução que eu apresentei vale para os advogados. O que eu quero saber agora é o que vai fazer o Congresso Nacional. Hugo nem se importa, e sim, roubei da esquerda porque eu amei. Deve estar indo para os Estados Unidos no evento do Dória. Já o Alcolumbre está naquela de não ser visto para não ser lembrado, já que agora a esquerda quer a CPI do Master só para poder ferrar o próprio Alcolumbre. E amei, tá? Amei, tô nem aí, amei essa treta. A minha tristeza é não poder jogar gelatina em cima. Mas não apenas os presidentes da casa precisam se manifestar, como todos os parlamentares que tiveram seus votos, seu trabalho e sua representatividade congelados por uma caneta. Paulinho, dá força, menino. Você foi humilhado. Se ninguém fizer nada, estarão facilitando demais pro Xande, já que eu também acredito que isso possa ser uma espécie de balão de ensaio, tipo, deixa eu ver o tamanho do grito, porque se for um miado de gato, a jurisprudência tá aberta. Estaremos todos de olho aos parlamentares no plenário essa semana, porque é muito vergonhoso ter que lembrar que vocês ainda não estão de férias. Então, vai trabalhar pelo povo que os elegeu? É o mínimo, né? Sério, aqui em casa vai ser TV Câmara no celular e Senado na TV, porque a gente vai medir o tamanho dessa reação. E eu tô falando sério.
Pra finalizar, eu preciso falar do que rolou com o Ciro, porque eu tô vendo esse copo meio cheio. E para aqueles que estão berrando que, ai, mas o Ciro anda com seu grupinho. Meu amigo, Ciro é aquele cara sem noção que fica andando atrás do grupinho, oferecendo pra pagar a coxinha na cantina pra tentar ser da galera? E alguns do meu grupinho podem até sentir falta dele, mas eu espero que eles saiam desse grupo juntamente com o Ciro. Porque essa galera não é de direita. Essa galera quer os votos da direita. E uma coisa tem que ficar clara: não existe esse negócio de direita meretriz. E essa limpeza já começou. E o tchau pro Ciro, na minha opinião, foi um recado direto ao menino Vorcaro. E eu faço questão de explicar para ver se vocês concordam. Vorcaro apresentou uma delação tão ridícula que a PF viu aquilo e imediatamente pediu para que ele voltasse pro presídio. E mesmo na delação ridícula, foi interessante ele assumir que fechou um contrato com a Viviane de 129 milhões porque queria ficar best do Xande. O que ele, de fato, conseguiu, né? Afinal, o Xande frequentava a sua casa, fumava charuto, recebia um uísque milionário e antes de ser preso, era com o Xande que ele trocava mensagens. E tudo bem, Brasil? Só que é aquele negócio que eu tenho falado pra vocês. A PF já pegou muita coisa e continua pegando, porque eles desbloquearam outro celular do Vorcaro. Não adianta ele tentar esconder o que a polícia já sabe. E para provar que sabe mesmo e sabe muito, após Vorcaro entregar a delação minimalista, a PF foi lá e pau no Ciro. E para não deixar nenhuma dúvida do que sabe, a PF apresentou provas irrefutáveis de mesadas, de empresas, viagens, diálogos, tipo... Ciro, acabou pra você, amigo. Primeiro que eu não quero defender o Ciro. E segundo que, mesmo que eu quisesse, não tem como. E ao apresentar as provas contra o Ciro por seu envolvimento com o Vorcaro, a PF e o Mendonça mostraram para Vorcaro que não adianta esconder. E se continuar escondendo, vai morrer como herói dos corruptos. Porém, na cadeia, todos juntos, para se informar o grupinho que vocês merecem. Eu enxerguei essa operação como um aviso. Espero que o Vorcaro tenha pego essa indireta. No que parece que ele pegou, porque a imprensa já relatou que ele está novamente trocando de advogado, já que o Juca, o seu atual advogado, foi pego lanchando com o amigo do Xande, onde ele admitiu que sim. Falei da delação do Vorcaro com o cara. Tem algum problema? Ai, Brasil! Alexandre manteve Braga Neto preso por 1 ano sem condenação porque o pai do Cid ligou pra ele e ele falou: quer saber da delação? A gente tem uma confissão e nada. Mas a gente tá falando de Xande, né? O imperador de uma transdemocracia. Mas e aí? Você acha que eu tô viajando ou que a PF meteu o olho de Tandera? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Bolsonaro enfrentou o sistema quando era mais fácil ceder. Ele teve coragem de romper o circo quando toda a classe política estava comprada, cooptada e acomodada. Então, se hoje eles perseguem a gente, não é por acaso, é porque o bolsonarismo não foi um mero acidente da democracia, mas sim a resposta de um povo que pela primeira vez em décadas decidiu questionar os donos do poder. Agora, depois de tudo que esse movimento representou para milhões de brasileiros, o que vai restar? Porque não adianta defender no presente aquilo que ninguém registrou para o futuro. A história que não é escrita desaparece.